Vocês têm ideia de quem foi o Cristiano Volcart? Eu sou novata aqui. Nós não somos de Valinhos. Político? Jogador de futebol? Cristiano Volcart? Não faço a mínima ideia. Essa rua aqui, deixa eu ver aqui. Cristiano Walter. O senhor sabe quem que foi o Cristiano Volcart, o nome dessa rua? Rapaz, eu trabalho aqui faz 39 anos já. Professor. O nome da rua é Professor, né? Então, deve ser um professor. Professor Cristiano Volcart. É o nome dessa ruazinha tranquila aqui na região central de Valinhos. Mas quem foi esse professor? E por que os vereadores da época, quando Valinhos ainda era bairro de Campinas, resolveram homenageá-lo? Os livros sobre a história de Valinhos revelam: Volcart foi o primeiro professor nomeado pelo governo para dar aula aqui na cidade. Isso em 1885, quando o Brasil tinha um imperador e Valinhos ainda era distrito policial de Campinas. Os memorialistas dizem que Cristiano montou a primeira escola da cidade dentro do que tinha sido um estábulo. Hoje, Valinhos tem dezenas de creches, escolas e até faculdade. Fui até a antiga estação para conversar com a historiadora valinhense Glaziele Silva. O túnel não existia. Ela me conta que no final do Império, Valinhos era uma vila muito modesta. No final do século XIX, era basicamente as fazendas que existiam aqui em Valinhos. Não era perto as fazendas uma das outras. Muitos imigrantes vieram para trabalhar nas fazendas. Para complementar a renda, eles começaram a abrir alguns comércios. Então tinha padarias, algumas padarias, tinha armazém de secos e molhados, que o escoamento também era daqui de grãos e abastecia esses armazéns. E a cidade era para crescer do lado de lá e não do lado de cá, né? O Cristiano Volcart estudou em São Paulo, na Escola Normal de São Paulo. Volcart devia ser muito sofisticado para a vila de Valinhos. Aos 19 anos, ele tinha se formado na Escola Normal, a única do estado capaz de formar professores do primário. Saber ler, escrever e fazer contas era um grande privilégio na época. Os censos do final do Império dizem que 80% da população era analfabeta. Os registros no Almanaque de São Paulo, de 1885, mostram que em Campinas havia 21 escolas. Mas quem morasse na vila de Valinhos e quisesse estudar em instituições como o Colégio Culto à Ciência, ia ter que pegar o trem, andar a cavalo ou caminhar por horas. Isso ia mudar com a chegada de Cristiano Volcart. Vivendo em uma cidade sem escola, Volcart devia saber um pouquinho de história, geometria, geografia, aritmética e até um tantinho de francês. Mas ele enfrentava um desafio e tanto. Não se sabe o local do estábulo onde Volcart ensinou. Para entender como eram as escolas do século XIX, conversei com a Adriana, doutora em educação, dentro de um estábulo dos dias de hoje. As escolas não possuíam prédios apropriados, elas funcionavam em espaços cedidos, nas casas dos próprios mestres, em prédios comerciais, nas casas, espaços cedidos pelos proprietários de terra e nas entradas de lojas maçônicas também. Nas fazendas, eles utilizavam os espaços disponíveis, então provavelmente o estábulo era sim uma opção de escola naquela época. Nas escolas isoladas, que são as escolas de vila, a maioria dos estudantes são filhos de trabalhadores rurais, trabalhadores braçais de pouco poder aquisitivo. As escolas não tinham condições de higiene adequadas, para funcionarem, para abrigarem algum grupo de pessoas ali. Então não possuíam ventilação, água potável, sanitários. Isso favorecia muito a proliferação de doenças parasitárias, no caso. Olha só o que ela disse. No arquivo online da Assembleia Legislativa, encontramos um documento muito interessante. É a carta de uma professora de Campinas, pedindo auxílio para pagar o aluguel. É impossível um professor qualquer viver com decência e asseio, com tão diminuto ordenado nesta cidade, onde tudo é muito mais caro que na capital ou em qualquer outra cidade da província, sobretudo aluguel de casa. É essa mesma realidade das escolas e do trabalho docente nesse período. O professor, além de lecionar e ser responsável pelo bom aprendizado dos alunos,
Ele se sobrecarregava porque ele fazia as matrículas, limpava a escola, organizava o mobiliário. Quando um aluno evadia, o professor tinha que ir atrás desse aluno para trazê-lo novamente à escola. Então, acabava assumindo diversos papéis dentro da escola, que acaba deixando o ensino, não em segundo plano, mas como mais uma das tarefas que o professor tinha que realizar. Professores não ganhavam bem, mas desfrutavam de uma posição social um pouco melhor naquela sociedade iletrada. A pesquisadora Rosa Chaloba estudou a educação no século XIX na cidade de Campinas. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade escravagista, uma sociedade que o trabalho manual era extremamente desvalorizado nesse país, né? E que a atividade com os saberes, ela diferenciava mundos também, né? Diferenciava socialmente quem estava em lugares muito diferentes na esfera social brasileira. O único professor devia ser uma pessoa importante na vila. Volcart participou da comissão responsável por construir a primeira paróquia de São Sebastião, hoje demolida. Mais tarde, Volcart seria diretor do primeiro grupo escolar de Campinas. O prédio, construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo, era um modelo para o estado. O contrário do estábulo humilde, onde a educação de Valinhos começou. Ao deixar Valinhos, Cristiano escreveu um artigo de jornal meio ressentido. Ele cita a Divina Comédia em italiano. Quanto aos meus detratores, que tentaram em vão enxovalhar-me, direi como o poeta florentino: não ragionai de lei, mas guardai e passa. Não falemos deles, mas olha e passa. Conversei com a historiadora Glazielli para entender. A gente acha que antigamente o professor tinha mais prestígio do que agora. E que não é verdade. A gente vê na carta ele magoado, falando sobre a decepção que foi, eu não sei, por conta de algumas coisas que aconteceram, a gente não sabe. A gente tem que lutar pela educação pública e por essa qualidade da educação pública. É uma resistência, você estudar é uma resistência. Pois é, educação é resistência. Será que a gente aprendeu a lição? Sim, primeiro professor de Valinhos.